Fala, gente, muito boa noite. Começa agora, a partir de agora, o programa Fala Comigo, sexta-feira. Só lembrando que hoje é o último programa às sextas-feiras ao vivo. Então, se você quiser acompanhar o programa Fala Comigo agora, é toda segunda e quarta e horário diferente para você, tá certo? O programa Fala Comigo entra no ar agora a partir das 18 horas, não tá ligadinho aqui, 18 horas de segunda e quarta-feira ao vivo para você. Então fique ligadinho, as reprises continuam no mesmo horário, tá certo? No mesmo dia, só o programa ao vivo vai mudar de dia e de horário. Às quarta-feira, segunda e quarta, às 18h15, estaremos juntos aqui comentando, falando vários assuntos. O programa também vai mudar um pouquinho de fórmula também. Nós vamos ter, além dos nossos tradicionais debates, nós vamos também ter vários quadros, como Aprenda a Fazer, Fique por Dentro. Então, fique ligadinho, o programa Fala Comigo tem muita novidade para você. Então, hoje, sexta-feira, né, eu creio que você está ligadinho na gente aqui, e nós vamos comentar hoje um pouquinho sobre as nossas eleições, tá? A eleição para prefeito, a eleição para Câmara de Vereadores, e para isso, para conversar com isso, eu trouxe aqui o meu querido amigo Alexandre Paim, presidente do PSDB. Muito boa noite, Paim. Muito obrigado por sua vinda aqui nesse dia. Eu sei que você está doido para ver outra coisa, mas muito obrigado por sua vinda. Hoje está todo mundo ligado na Carminha. Hoje é o Dia Internacional da Carminha. Mas a gente está aqui, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? A TDTV, a equipe técnica, você principalmente, né? Que sempre tem me convidado para participar do teu programa, que é um programa que a gente sabe que tem uma grande audiência. E estamos aqui disponíveis mais uma vez para comentar um pouco sobre a política local, né? Que é o que eu tenho feito bastante no seu programa. É verdade. Obrigado. Mas acontece que a gente tem que se interligar sobre isso, porque houve essa eleição foi atípica. Na verdade, eu acho que ela foi totalmente diferente de todas as eleições que nós tivemos, até por ter o processo que a gente tem que chamar de hoje, que a gente chama vulgarmente de ficha limpa, que mudou um pouco a ideologia do processo. Mas vamos falar sobre, no caso, a indefinição da nossa relação ao prefeito. Como é que você vê isso? Olha, Márcio, a eleição como um todo, ela foi atípica até por conta de tudo que Teresópolis passou nos últimos anos, né? Principalmente os assuntos relacionados à tragédia e à má administração do governo anterior, do governo Jorge Mário. A nossa situação hoje em questão de prefeito, né, que foi a primeira pergunta que você fez, eu acho assim, a nossa justiça, o nosso sistema, ele causa esse tipo de falha. Porque ela prejudica ambas as partes. Ela prejudicou o candidato que está em recurso, prejudicou o candidato hoje que está no poder, porque fica naquela indefinição, e prejudicou a população, que no final de tudo é a maior prejudicada. Por quê? Ela fica naquela indefinição se pode votar no candidato, se não pode. Então, eu deixo aqui uma crítica, até construtiva, para o nosso Poder Judiciário, né? E os nossos legisladores, que é quem fazem as nossas leis, que é preciso que se refaça essa reforma, né, nas leis eleitorais. Por quê? Você coloca um candidato apto a colocar sua campanha na rua e, de repente, esse candidato se torna bloqueado por algum motivo e a justiça não consegue julgar ele a tempo para que o eleitor possa tomar a decisão correta, isso é muito prejudicial, né? Eu não estou fazendo aqui uma crítica na condição do candidato ou dos candidatos. Eu estou dizendo em relação ao que causa para o eleitor. Ao povo, né? Porque, por exemplo, durante a campanha de vários candidatos, que nós ouvimos muito na rua, era saber se o candidato poderia ser ou não, qual era a condição do candidato, havia muitas dúvidas. Foram não só candidato a prefeito, nós tivemos candidatos a vereadores. Nós tivemos 2 candidatos a prefeito com situação colocada pela Justiça Eleitoral como uma situação sob júdice, e tivemos dezenas de candidatos a vereador. E essa questão de ficha suja, né, é importante ressaltar para o público, né, para o telespectador, que ela deixa aqui um pejorativo que nem sempre é o real. Acaba sendo muito pesado. Porque, por exemplo, nós tivemos candidatos ali que foram impugnados por conta de um erro de grafia no nome. Então, o nome da pessoa era com S, aí saiu com Z. O outro era um final com I e saiu com E. Então, foram erros simples, né? Ainda teve a questão do homônimo. A pessoa que tentou tirar a certidão nos tribunais de justiça, aí veio uma outra falha do Tribunal de Justiça, porque nós fazíamos a solicitação das certidões
negativas criminais que o TRE exigiu. Só que os tribunais de justiça, devido à demanda excessiva, porque era todo o Estado, né, do Rio pedindo essa certidão, eles não olharam o CPF, a identidade do candidato, o nome de filiação de pai e mãe. Então, se saía lá, José da Silva. Quantos José da Silva existem no Brasil? Então, esses candidatos foram prejudicados com isso. Muitos saíram com ficha extensa, criminal, e não era a pessoa. Então, ela teve que ainda provar que não era ela, né, a autora daqueles crimes. Isso também prejudicou. E a pessoa sai ali como um ficha suja. E, na verdade, ele nem tem nada a ver com aquilo. Nem tem nada a ver com aquilo. Então, acho que esse tipo de situação tem que ser corrigida para as próximas eleições. Né? Hoje, no mundo de hoje, com a tecnologia da informação, não fica mais, não é mais cabível. Essas certidões deveriam até estar disponíveis para ser retirada na internet. Com certeza. Ou até os próprios Poder Judiciário ter uma consulta prévia ali e amarrar esse tipo de consulta. Mas, Alexandre, essa situação, esse monte de acontecimento, faz parecer que é uma lei nova, mas essa lei é desde 2000 Não, a lei da ficha limpa, ela pela primeira vez ela foi aplicada efetivamente. Ela foi criada em 2010. Ela 2008, já né? Ela foi em 2008, mas ela vem se arrastando, mas o grande problema, Márcio, não está na criação da lei. O problema foram nas ferramentas que eles deveriam de ter para poder aplicá-la corretamente. Sim, mas veja... Porque eu não posso, por exemplo, ir num tribunal de justiça e pedir uma certidão no meu nome é Alexandre Paim. O cara me traz lá com 300 anotações se eu nunca ter entrado na delegacia nem para tirar meu RG, que eu tirei no Detran. Então não pode, a justiça tem que ter ferramenta, já que se foi criada uma lei, ela tem que ter uma ferramenta para disponibilizar uma eficácia dentro desses parâmetros. Por exemplo, eu pedi a certidão de um candidato nosso. O nome dele na grafia, nós pedimos a certidão corretamente. O nome dele com a letra Z, né, que era César, era com Z. E a certidão veio com S. E aí veio aquele monte de... Aí não, ela veio sem problema nenhum, só que o Ministério Público pediu o indeferimento da candidatura do cidadão ali no caso, por conta do que a certidão entendeu que não era dele, por conta de uma letra errada. Então, o Ministério Público está na função dele? Tá, exerceu a função dele. Só que a pessoa lá que emitiu a certidão, aí é falta de atenção, ou falta de despreparo. Então, esses erros que forem cometidos nessa eleição, eles devem ser estudados para ser corrigidos na próxima eleição, porque nós teremos outras eleições. Com certeza. Daqui a 2 anos nós teremos eleição para deputado estadual, deputado federal, para presidente da República, para governador. Né? Daqui a 4 anos teremos outras de novo para prefeito e vereadores. E esse tipo de situação, nós tivemos alguns candidatos na rua, até cabisbaixos, outros já tristes com a situação, porque o jornal estampou lá que o cara era ficha suja. Ou o próprio eleitor identificou a pessoa, ele está indeferido porque é ficha suja. E, na verdade, nem todo mundo tem a ficha suja. Tem a ficha suja. Alguns, sim, tiveram problemas de certidões criminais, outros não. Mas, então, você não pode generalizar. Então, esse tipo de problema tem que ser corrigido. Isso causou grandes danos a vários candidatos. Nós sabemos disso. Prejudicou a campanha de muita gente. Prejudica, porque o eleitor ele quer votar, com toda a campanha que foi feita, ele quer votar em quem tem ficha limpa. Então, foi feito aquele trabalho, vote em ficha limpa, vote em ficha limpa. Mas, quando gera essa dúvida, o eleitor também não foi bem esclarecido do que é real, o que é ficha limpa, o que é um problema de documento. Não fizeram essa separação, entendeu? Então, quem saiu com problema de documento nessa eleição, quem saiu com algum problema de impedimento de disputar abertamente, já saiu prejudicado. Pois é exatamente isso. Você, como de partido, o TR, né, o TRE, ele informou você uma informação antes de você formar chapa, formar coligação, ele informou alguma coisa a você antes? Porque você, como presidente, deveria ter uma assim, olha, isso aqui, certas coisas a gente tem que abrir o olho para poder formar uma coligação tentar mais certa possível. O TRE informou isso para você? Não, olha só, essa questão de implantação da lei, né, e todos os trâmites de registro de candidato, tudo está na resolução que o TSE lança bem antes. E nós, como os líderes partidários, temos obrigação de pegar a resolução e lê-la na íntegra, estudá-la, para poder implantar e passar até para os candidatos. Isso nós tínhamos na mão. O que nós não esperávamos é que, por exemplo, você chegar no Tribunal de Justiça lá embaixo no Rio, por exemplo, e pedir uma certidão, e lá eles não ter, que foi até objeto da matéria do Jornal Globo, onde eles assumiram que não conferiram os nomes pelo CPF.
eles pegaram simplesmente pelos nomes, onde deu muita confusão de questão de homônimo. E ficou na obrigação do candidato correr os cartórios onde apareceu as certidões, as anotações criminais, para o cara tirar outra certidão para comprovar que não era ele. Entendeu? Então, a minha crítica vai aí. O Tribunal de Justiça ele tem que ter um sistema lá, que quando for puxar a ficha do cidadão, ela está amarrada com o nome de filiação, CPF, RG. Principalmente CPF. Aí sim, saiu a certidão criminal dele, não tem como dizer que não é ele. Mas quando você puxa por nome, é complicado. Você deixa uma série de dúvidas. E o prazo é muito curto. A certidão vale por 30 dias. Então, não adianta você tirá-la no início do ano para dar tempo de você procurar. Então, você tem que tirar dentro do prazo. Dentro do prazo. Aí tem um outro problema, porque o cara, há 6 meses atrás, ele não sabe, a convenção não aconteceu. Então, ele não sabe se é candidato ou se não é. Aí, o TRE nos dá no calendário o prazo de realizar uma convenção até dia 30 de junho. E o registro de candidatura até 7 de julho, ou seja, 7 dias depois. Os partidos que se anteciparam e fizeram essa convenção na data um pouco retroativa ao dia 30, ainda conseguiu um prazo maior. Mas quem deixou para realizar do dia 30 está dentro do prazo. Eu não estou descumprindo um prazo. Se eu tenho até dia 30 para realizar a minha convenção, eu posso realizá-la do dia 30. Só que eu tenho mais 7 dias para registrar o candidato. Aí sim que ele tem aquele prazo para pegar. Lógico que dentro da construção partidária ali, nós já sabemos quem é candidato, quem não é, já faz as decisões, já conversa com o candidato, para poder se antecipar a isso. Mas você vê a dificuldade. Se a coisa, para se tornar democrático, o cara só pode ser eleito candidato dentro da convenção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, se eu tenho 50 pré-candidatos dentro do partido, eu sou obrigado a fazer todos os 50 candidatos tirar as certidões. Tirar as certidões. E isso com um tempo de antecedência longo, para que se sair alguma anotação nessa condição, a gente tem que corrigir, entendeu? Então, acho assim que foi uma falha, mas eu acho que uma falha que pode ser corrigida para as próximas eleições, e fica aí a experiência para a gente que assumiu agora, que teve esse problema, né, para as próximas eleições, que nós possamos trabalhar melhor esse lado e já conscientizar o candidato ou os pré-candidatos futuros. Fazer uma triagem. Para já resolver esse tipo de documentação. Fazer uma triagem antes, para que não... Candidata deputada para o governador, chega faltando praticamente um dia para as eleições, vem aquele balde, perca às vezes a ser representante do nosso governo. É tudo muito confuso, Márcio, e muito próximo, porque você entenda assim, a convenção acontece até dia 30. Aí o registro pode ser feito até dia 7 de julho. Isso é o calendário desse ano, né? Porque de acordo com o ano muda a data. Então nós tínhamos 7 dias para registrar os candidatos. Aí o juiz tem mais 10 ou 15 dias para julgar quem é deferido e quem não é. Então a própria justiça fica sobrecarregada. Você vê que até hoje o TSE ainda não julgou diversos candidatos a prefeito que foram deferidos. E inclusive em Petrópolis, aqui nosso município vizinho, tem uma confusão do Rubens Bom Tempo, que foi declarado pelo TRE inapto, aí colocaram o terceiro lugar para disputar o segundo turno, e agora o TSE já disse que não, que o Rubens Bom Tempo tem direito a disputar o segundo turno, e você vê que a eleição está correndo. Está correndo. E quem ganha com isso? Entendeu? Então, acaba um candidato sendo beneficiado, a verdade é essa, porque quando você empata um candidato de fazer a questão, você tira ali a questão de igualdade. Porque se você põe um candidato inapto e não o julga a tempo, você colocou ele numa condição de desigualdade com o outro. Isso não tem jeito. Então, a culpa, né, vamos dizer, o candidato está lá, ele está na condição dele, a lei permite que ele faça isso. A lei permite que ele dispute a eleição, a lei permite que ele recorra. O que nós temos que, de repente, ver, que o Congresso tem que ver, que o TRE tem que ver, é a reforma política, a reforma das leis. De repente, uma ideia é dizer assim, os candidatos têm que estar com registro um determinado tempo antes, ou diminuir o tempo da eleição, botar julho só para fazer registro, agosto e setembro para a campanha eleitoral, e realmente poder ir para as ruas quem realmente está apto, julgar até o último recurso. Tem que ser feito alguma coisa dessa forma, porque a população fica naquela dúvida se pode votar, se não pode, né, se está certo, se não está certo, e todo mundo sai prejudicado. Para a gente ter, assim, dizer que nós vamos ter eleições limpas, respeitando o direito democrático, muita coisa tem que ser mudada. É isso aí. Bom, gente, nós vamos dar um pequeno intervalo, mas é rapidinho mesmo. Você não sai daí, tem muito mais coisa para vocês.